falar sobre os Big Buzzers, beleza? Aqui quem tá falando é o Brandon, QA e Dev do time da Big Buzz. E eu vou passar um overview agora de como desenvolver o nosso projeto, beleza? Eu acabei de dar o deploy da base da nossa aplicação. A gente está usando aqui um framework para a linguagem Python para desenvolver para web. O nome dele é Django. Então, espero que neste momento vocês já tenham feito um get starter aí do Django. Aqui é a documentação original, oficial deles. Eles têm uns passo a passos aqui muito bons. Aqui tem um overview de como mais ou menos funciona esse framework, que é essencial aí para a gente desenvolver, beleza? Então, partindo do pressuposto que vocês saibam mais ou menos o que é Django, vocês saibam um pouco ali de Python, criar uma função, assim, manipular as variáveis, fazer um for, um if, uma estrutura de condição ali de controle básica, não precisa ser muito hardcore em Python não, e sabendo também montar uma hierarquia HTML, entendeu? Uma página HTML simples. Precisa saber disso para a gente conseguir continuar a partir daqui. E outra coisa, eu vou passar os comandos aqui para a gente clonar o projeto, para a gente começar o projeto no Linux. Então, espero que vocês todos estejam usando alguma distribuição Linux. E outra coisa muito importante, eu vou passar o passo a passo aqui utilizando aquela IDE que eu falei, que chama PyCharm. Para quem não sabe o que é IDE, é um editor de texto mais completo, mais robusto para alguma tecnologia. No caso, PyCharm é uma IDE para Python e ela simplifica muito, mas muito o desenvolvimento em Python, desenvolvimento de sistemas usando o framework Django, que é o que a gente vai fazer, é o que a gente está fazendo. Eu vou mostrar aqui, ó, só botar um PyCharm no Google. Aqui esse site aqui da JetBrains, que é a mantenedora, talvez criadora dessa IDE. Download. Vocês têm que baixar, tem que ser a versão profissional, porque infelizmente a versão para a comunidade ela não tem suporte nativo para Django e também para HTML e JavaScript. Então essa versão profissional aqui, galera, vai facilitar muito. Por quê? Porque vocês já vão ter curva de aprendizado aí para a linguagem, vocês já vão ter que aprender o framework, já vai ter que aprender um monte de coisa. E se você ter que ficar resolvendo probleminha de editor de texto, vai só dificultar mais. Então, se a gente está dentro de uma ideia que resolve todos esses probleminha de pasta, de editor de texto, blá blá blá, as coisas simples, que vocês não precisam se preocupar agora, vocês conseguem focar mais na linguagem, focar mais no nosso problema e aprender o que é necessário aprender de verdade. Então, ó, vem aqui. Não precisa pegar a versão trial para testar. Vocês, na hora de baixar, já vai baixar aqui. Vocês vão ter que criar uma conta, se inscrever aqui usando o e-mail USP. Usa o e-mail USP e vai ter um jeito de vocês pedirem licença, uma licença de 1 ano para estudante. Então, pede essa licença de 1 ano para estudante. Na hora de instalar a IDE, vai pedir para você fazer o seu login. Você faz o login com essa conta que você criou e beleza, você vai ter 1 ano aí de PyCharm profissional de graça. Super necessário. Eu vou mostrar agora usando o PyCharm. Vou fazer tudo usando o PyCharm agora e o terminal do Linux. E depois eu posso fazer um outro videozinho aí, caso não dê certo o PyCharm. Eu vou mostrar também como fazer as mesmas coisas sem. Mas só que já vou avisando, é mais difícil, tem um caminho maior aí a se trilhar. Uma dica que eu dou, quem estiver usando o Ubuntu, por exemplo, procura o PyCharm profissional já nos repositórios oficiais do Ubuntu, não por aqui. Porque assim você consegue manter ele sempre atualizado e tal. Então, talvez procurar no Google PyCharm, como instalar PyCharm profissional no Ubuntu. Vai ter alguém mostrando os comandos, o nome certinho do pacote para você conseguir instalar. Beleza, bora então desenvolver. Então, a partir da base que eu coloquei aqui, ó, a base da nossa aplicação, botei aqui no nosso GitHub. Quem está acostumado, quem fez o tutorialzinho lá do Django sabe mais ou menos como que funciona essas pastas aqui, mas eu vou explicar de novo aqui, vou passar por cima delas durante o desenvolvimento. Eu basicamente vou clonar o projeto,
Vou abrir no PyCharm. Vou fazer um passo muito importante para a gente desenvolver, que é instalar a Virtual Env. Beleza, bora clonar isso aqui. Aqui tem duas maneiras. Espero que todo mundo conheça o GitHub. Então, uma vez a gente abriu aqui o projeto, tem esse botão verde aqui no canto. Clonar ou baixar. Não recomendo baixar, porque quando você baixa, ele vem sem os arquivos ocultos do Git, que fazem o controle de versão, que verifica quais arquivos você editou, para quando a gente subir para o Git, ele conseguir fazer esse negócio aí. Então, eu não vou clonar para SSH, porque provavelmente vocês não têm essa SSH adicionada na conta do GitHub de vocês, então eu vou fazer pelo caminho mais comum, HTTPS. A diferença é que por HTTPS ele vai pedir meu usuário e minha senha do GitHub. Isso quando o repositório for privado, né? Nesse caso eu acredito que não vai pedir, porque o repositório é público. Mas beleza, copiei o link. Agora eu vou aqui, vou abrir um terminal, vocês abrem um terminal aí. E vou fazer na minha desktop aqui. Git clone. Verifiquem se o Git está instalado no PC de vocês. Provavelmente está. Tem que estar. Se não tiver, procure como instalar o Git na distribuição que vocês estão usando. Beleza. Git clone, comando essencial. É o que está. Ele recomenda aqui? Não. Beleza. Git clone e Ctrl V aquele link lá. Quem estiver digitando no terminal direto, Ctrl Shift V para colar coisas da clipboard. Vou dar um Enter aqui. Já criou a pasta aqui, baixou. Beleza, nosso projeto Big Buzz está aqui. Aqui tem o readme, aquelas coisas que a gente viu lá. As pastas ocultas não aparecem aqui. Pastas de arquivos ocultos são os arquivos que começam com ponto. Então se eu der no terminal ls-a, vai aparecer tudo. Opa! Vamos entrar lá no Big Buzz. ls-a. Beleza, apareceu as pastas que eu estou vendo aqui. Mas esse ponto .git e esse ponto .git ignore, que são arquivos ocultos. Então eles não aparecem geralmente aqui, mas eles existem. E é uma das coisas que some quando você baixa a pasta, baixa o zip da pasta. Por isso que é interessante a gente clonar. Beleza, uma vez clonado, a gente precisa começar a editar a aplicação. Então vocês vão, primeira coisa, clonar o projeto. Segunda coisa, quem foi prudente aí, tá começando a desenvolver e quem já manja pra caramba aí, não tem problema, pode editar no VIM, né? Quem já manja nem vai estar assistindo isso aqui. Então eu vou abrir o PyCharm. Minha versão do PyCharm profissional já está instalada, já está ativada, beleza? É um passo que eu vou pular. Espero que ele esteja... Aí, abriu. Provavelmente ele vai abrir já no nosso projeto, só que em outro lugar. Eu vou cancelar. Beleza? Aqui. Então eu vou dar um open aqui. Vou encontrar o nosso projeto. Ele tá na desktop. Big Buzz. Só que eu vou abrir aplicação. Não vou abrir Big Buzz. Vou abrir aplicação. O PyCharm Professional é top. Ele dá até o... A partir daqui, a gente só vai mexer nele. Vai dar commitar para o GitHub, vai fazer tudo por ele. Não precisa nem mandar mais comando no terminal. Ele tem as opções de versionamento aqui. Ele consegue detectar aqui. Aquela é uma pasta versionada para um repositório remoto. Então vai dar para a gente dar o commit, criar branches e fazer tudo por aqui. Ele está carregando aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, indexing. Beleza, terminou de carregar. Checou aqui que tá ok nossa aplicação. Tem um passo muito importante que a gente tem que fazer aqui, que é criar nossa Virtual Env, Virtual Environment. Seria basicamente um módulo de Python. É como se fosse um Python com tudo que é necessário para funcionar esse projeto. Então, por que a gente cria Virtual Environment num projeto de Python? Para que ele funcione em qualquer computador e para que não seja instalado, as dependências do projeto não sejam instaladas na sua máquina também. Porque quando a gente fica usando o nosso interpretador Python, o que está instalado na sua máquina, para desenvolver,
Vamos supor que eu preciso instalar uma biblioteca, vou instalar Pygame, então vou lá pip install Pygame. Eu estou instalando tudo na minha máquina. Então quando eu passar esse projeto para outra pessoa, a outra pessoa não vai ter as bibliotecas que eu instalei na minha máquina. E uma vez que ela não tem as bibliotecas que eu instalei na minha máquina, ela não vai conseguir rodar o projeto. E se ela quiser rodar o projeto, ela vai ter que instalar na máquina dela. E outro detalhe, se ela instalar uma versão diferente da minha, pode ser que dê pau também. Então, quando a gente cria uma VEnv e a gente cria um arquivo, um documento com as bibliotecas que estão sendo usadas no nosso projeto, sempre quando qualquer outra pessoa for desenvolver, ela vai abrir a VEnv vai instalar aqueles requerimentos, e na versão certa, e vai funcionar em todos os lugares, entendeu? É como se a gente encapsulasse o nosso Python e as bibliotecas do Python que são necessárias para esse projeto. Então, primeira coisa de tudo aqui, você vem em File, você vem em Settings, e aí aqui embaixo no projeto, você vem no Project Interpreter, ou interpretador do projeto, não sei como é que vai estar, talvez se vai estar traduzido. Então, interpretador do projeto. Aqui, ele está usando, pode ver que ele está usando para rodar o projeto o meu Python da minha máquina. Está lá em /user, /bin, /python 3.7. Eu não quero que ele use o Python da minha máquina, então a gente vai encapsular um Python aqui. Cada um vai fazer isso na própria máquina, entendeu? Isso é interessante. Então sempre quando clonar o projeto, ele vai vir zerado. Mas você vai fazer isso uma vez só e acabou. Todas as outras vezes você já vai ter essa VEnv. Todas as outras vezes que você baixar a atualização do GitHub, essa VEnv não vai ser sobrescrita. Você vai continuar com o seu interpretador criado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e dar um add. Então vou criar um novo interpretador aqui. Ó, a pasta que ele tá, aplicação /VEnv, perfeito. Que versão do Python que eu vou usar? Vamos usar 3.7 e vou dar um OK. Ele está criando esse ambiente aqui do Python virtual, né, para o projeto. Já instalou 2 pacotes que são necessários. Olha a diferença, ó, eu estava no Python da minha máquina com uma cacetada de pacote que minha máquina tem, tanto para instalação dos programas, tanto para os outros projetos que eu desenvolvi e tal. Tem um monte de pacote que nosso projeto não precisa, né? E pode afetar o funcionamento dele. Então a gente encapsula o Python aqui para que nosso projeto só tenha aquilo que seja necessário. Aí dá para você adicionar pacotes por aqui, não é o ideal. O que eu vou fazer aqui, que eu não fiz na base, eu deveria ter feito, vou fazer agora ao vivo. Vai ser criar um documentozinho chamado requirements.txt. Esse carinha aqui, ó, ele perguntou, essa pergunta que ele acabou de fazer foi se eu queria adicionar eu queria que o Git ouvisse as alterações desse arquivo. E aí eu cliquei em Add, o Git vai ouvir as alterações desse arquivo. E no próximo push que eu fizer para a nuvem, para o repositório, esse arquivo aqui vai estar sendo ouvido. Para que serve esse requirements? Eu vou subir ele na próxima, vocês não vão precisar criar nos seus. Isso aqui vocês não precisam fazer nos seus. Quando a gente for instalar algum pacote novo, a gente tem que escrever ele primeiro aqui. Então vamos supor que a gente vai instalar Pygame. Só escrevi Pygame, ele já falou, não está instalado na sua VEnv. Então você quer instalar? Sim. Install requirements aqui. Eu não vou instalar. Se você quer uma versão específica, você bota um igual. E aí você bota 1.0.0, não sei. Isso você vai... Outra coisa, vocês vão ter que ver no site, na documentação, qual versão que está disponível para vocês poderem colocar específico. Não precisa colocar isso, né? Pode colocar só o nome da biblioteca. Então, não sei qual outra, Sybase tem também. Tem várias bibliotecas aqui que dá para você instalar. E aí uma vez instalado aqui, todo mundo que baixar o projeto, criar a VEnv, o PyCharm já vai dar o botãozinho para você instalar os requirements. Beleza, primeiro passo está feito, está clonado. Galera, agora estrutura principal do projeto. Vou dar um overview aqui de como que ele está organizado. Aqui a gente tem 3 pastas principais, que são as 3 que a gente vai mexer praticamente. Vai ser essa pasta Static, vai ser a pasta Sustainable e a pasta Templates.
a pasta aplicação pode ser ignorada totalmente. Aqui está o core do Django que ele usa para fazer funcionar tudo. Então, variável de ambiente, ele seta aqui. O caminho principal está aqui, mas só que a gente não vai mexer mais nessas URLs. E isso aqui é a configuração dele para subir o servidorzinho dele e escutar os arquivos e mostrar no navegador. Então, a aplicação a gente esquece. A gente vai mexer em Static, Sustainable e Templates. A Static é aquilo que todo projeto web tem. A pasta de arquivos estáticos. Ela vai ter nossos arquivos JavaScript. Então, se alguém precisar criar um JavaScript, cria a pasta primeiro JavaScript e bota os arquivos lá dentro. Alguém precisar de um arquivo CSS, cria a pasta CSS e bota os arquivos lá dentro. Como até agora eu precisei só de imagens, eu criei uma pasta Images. E aqui dentro eu coloquei a única imagem que nosso projeto tem, que é o logo Big Bus. Coloquei só para testar, só para demonstrar. Não necessariamente a gente vai usar isso aqui, tá? Mas é só para mostrar como usar arquivos estáticos dentro do Django. Então, beleza, pasta static, você cria e adiciona as coisas aqui. Eu já vou mostrar como consumir esses arquivos dessa pasta. A pasta Sustainable, aqui está o core da nossa aplicação. Aqui realmente está o site. Então, uma vez que a gente entrou aqui no Sustainable, a gente vai ter 2 arquivos essenciais para esse momento. 2 arquivos só. O resto a gente não vai mexer ainda, que são configurações um pouco mais para frente. Os 2 arquivos principais são views.py e urls.py. Eu vou começar pela views. Então aqui, views.py, aqui está o chan de desenvolver para web utilizando Django. Opa, tem um negócio importante que está faltando aqui para o nosso projeto, que ele não vai funcionar sem um pacote muito importante para funcionar um projeto Django, é o próprio Django. E excepcionalmente isso é bom a gente setar a versão. Qual que é a última versão do Django aqui, porque vai que ela muda enquanto a gente está desenvolvendo e pode quebrar algumas coisas aí pra gente. 2.2.1 igual a maneira correta de colocar a versão é com igual. Aí, beleza. Então ele falou que esse pacote não é satisfeito ainda e pediu para eu instalar. Sabe por que eu percebi que estava faltando Django? Quando você dá um import e o seu import fica sublinhado vermelho. Então quer dizer que ele não achou isso aqui. E ele não achou o Django necessariamente. Então eu botei ele no arquivo de requisitos. Isso já vai estar para vocês, porque eu vou dar um push disso no final desse vídeo. E é só para mostrar, se vocês precisarem de alguma dependência durante o desenvolvimento, é esse o caminho. Foi bom até não ter feito, porque vocês podem adicionar aqui no Requirements e beleza, sobe para o GitHub e todo mundo vai saber que o projeto precisa dessa nova dependência. Aí ele está instalando, agora ele está carregando aqui. E isso aqui, assim que terminar de instalar, aí pronto, saiu sublinhado vermelho, está instalado, está funcionando. Esse arquivo views.py ele é importante porque ele que vai chamar os HTMLs para serem renderizados. Então, aqui nesse view, a gente vai ter funções. Cada função vai receber uma requisição. Quem fez ou está fazendo redes, isso aqui vai ser uma requisição HTTP, beleza? Então, a requisição HTTP, quem está fazendo redes sabe que tem os métodos post, tem os métodos get, tem várias coisas aqui. Esse request tem um método que dá pra gente verificar se ele é igual a post ou get e fazer coisas diferentes dependendo da requisição. Mas isso não é importante agora, então, mas é uma informação só para saberem. Então, quando a gente acessar na internet um link, a gente acessa o URL. Uma URL vai estar ligada a uma função desse arquivo e aí ela vai iniciar essa função, vai fazer o processamento que tem aqui dentro e olha aqui no final, vai chamar uma função render. Essa função render, como o próprio nome diz, vai renderizar o que? Uma página HTML com
a respeito dessa request, dessa requisição. E aqui tem um negócio interessante, com um contexto, o tal do context que o Felipe tanto falava lá, que você passa para o HTML e tal, beleza? Então, esse context aqui são as variáveis, as coisas que a gente vai processar aqui, vai fazer código aqui e vai passar isso para poder ser exibido no HTML. Então, agora que eu falei um pouco de como funciona essa view, essa função, vou criar uma aqui para vocês terem uma ideia. Na verdade, eu vou mostrar como está funcionando o projeto. Uma vez que você fez tudo que eu falei, criou uma nova VM, Virtual Environment, instalou os requisitos, o projeto está clonado, esse botãozinho aqui de play tem que estar verde para vocês. Ele está verde aqui para mim. Se você está usando a versão do Professional, ele tem suporte, você só vai clicar em Run. Dei um play aqui. Ele carregou aqui embaixo, você pode ver nesse log. É interessante vocês mexerem aqui. Dá uma olhadinha, ó, tem um terminal, tem um console Python, mas o run é o que nos importa agora. Ele está falando que o servidor está aberto e está nessa URL aqui. Então vou abrir. Tá aqui, uma página que eu fiz maravilhosamente. Uma página Hello World linda de morrer, mas com muitas coisas importantes aí para o nosso desenvolvimento. Tá com uma imagem, fiz um import de uma imagem. Escrevi duas tags HTML, fiz um botão utilizando o Bootstrap para vocês verem como que é o uso do Bootstrap aqui. E aí o nome desse botão, essa string do botão veio da função index, que está em sustainable/views.py. Então aqui tem uma informação dinâmica, que ela muda conforme o processamento ali da view e o context que é passado para ela, para o template, para o HTML. Então, voltando ali para o nosso editor de texto, para a nossa IDE, eu falei que quando acessasse um link, ia chamar uma função, certo? E uma função ia fazer alguma coisa. Eu acessei o link base do nosso projeto, que é só a URL com a porta. Então, o link poderia continuar, barra alguma coisa aqui. Só que ele termina aqui, então a página principal, no caso nosso index. Esses links são definidos nesse arquivo urls.py. Então, nesse urls.py você pode ver que só tem uma URL definida, um path definido só, um caminho definido. E o caminho vazio, então é o raiz, entendeu? A primeira coisa que vai aparecer. Então o caminho vazio vai fazer o quê? Ele vai chamar a função que está lá no arquivo views. Olha que eu importei o views aqui. A função que chama index lá do arquivo views. Então é justamente esse cara aqui. Então quando eu acessar esse caminho, eu vou chamar essa função. E esse é o nome que a gente tem que definir. Esse nome vai ser importante na hora de fazer a navegação entre as páginas e outras. Então define sempre nomes únicos aqui. Tudo em letra minúscula de preferência. Aqui a gente viu até agora então a pasta static, a pasta sustainable e os arquivos importantes aqui, URLs e views. Tem um terceiro arquivo muito importante que são os templates, a pasta muito importante que são as pastas dos templates, para vocês entenderem de onde que veio esse index.html. Esse index.html, se eu segurar Ctrl e apertar aqui, é só passar o mouse em cima, ele já mostra onde que está esse arquivo. Se eu clicar, vai abrir o arquivo, certo? Só que eu vou mostrar onde que ele está aqui na árvore do nosso projeto. Na árvore do nosso projeto, a gente vai ter uma pasta chamada templates. Aqui a gente vai guardar todos os HTMLs do nosso projeto, beleza? Então, aqui eu tenho dois HTMLs importantes, né? Eu tenho base HTML, que eu não importei, não mostrei para vocês, e tem um index, que é aquilo que vocês viram na tela anterior aqui. Então eu vou abrir o index para vocês verem o que essa função está renderizando afinal. Então 2 cliques aqui, ignorem a princípio isso aqui e olhem aqui no corpo, vocês vão ver que é exatamente o que está mostrando lá na tela. Eu tenho um H1 escrito index.html, é o que tem aqui. H1 escrito index.html,
pode ver que tem um texto depois Hello World já com Bootstrap, depois tem um botão e tem uma imagem. Então vamos voltar lá, tem um texto aqui, Hello World já com Bootstrap, e aqui tem um botão, aqui ó, tem uma estrutura de condicional que eu já vou explicar, tem um botão e depois tem uma imagem. Então exatamente o que está acontecendo aqui nessa página é o que tem nesse meu index.html. E tanto que se eu mudar qualquer coisa, então eu vou dar um hello big buzz aqui, eu dei Ctrl S, salvei, não preciso reiniciar o servidor, eu só vou lá no meu navegador e vou atualizar essa página. Foi alterado aqui, porque esse caminho aqui, o caminho raiz, ele chama essa função do views.py, e essa função do views.py renderiza aquele arquivo HTML que eu modifiquei. Por isso que eu modifiquei e a modificação apareceu no meu navegador assim que eu salvei. Então é basicamente assim que vai ser o nosso desenvolvimento, simples. Beleza? Então vocês vão criar funções. Cada pessoa que tiver responsável por fazer alguma página vai criar uma função. Aqui eu vou criar uma função chamada página. Vocês vão dar o nome das suas páginas. Ela vai ter que receber um parâmetro por padrão com esse nome, request. Vocês vão ver nos exemplos de Django, geralmente é esse padrão. E no final vai ter que retornar, return, uma chamada do render com request. Aqui vai ter que retornar algum HTML que a gente vai criar. E aqui vai ter que retornar um contexto. Não é obrigatório retornar o contexto, entendeu? Mas é sempre bom. Eu vou fazer para vocês verem na prática o que é o que. Eu escrevi context, mas podia ser qualquer merda. Esse context aqui nada mais é, ó, quem conhece Python sabe o que é um dict, ou um dicionário em Python. É aquelas variáveis de chave e valor, que você tem ó, alguma coisa, um valor, vírgula, outra chave aqui, depois outro valor, e esse valor pode ser um número, pode ser qualquer coisa. Então isso aqui é Python básico. Então quem não sabe o que é um dict em Python, por favor, vai atrás disso aí. Então aqui nesse terceiro parâmetro ele espera um dict Python. Eu vou criar ele vazio. Context é igual, abre e fecha chaves, assim que cria um dicionário vazio. Ou então, acho que new dict, isso aqui assim também cria um dicionário vazio em Python, mas vou deixar assim. Então, essa página aqui não tem como chegar nela, porque eu não defini nenhuma rota para ela. Então se eu vim aqui página, página, tá vazio, não existe essa rota. Logo depois de você criar a função, você tem que vir no arquivos urls.py e criar o caminho para aquela função. Então eu vou vir aqui, eu vou fazer um path. Qual que vai ser o caminho dela? Não pode ser repetido. Então vai ser quando eu acessar página, eu vou chegar vou puxar a função views. Lá, ele já viu as novas funções. Eu vou chamar a função página sempre quando eu acessar o caminho página no meu navegador. E vou botar um name página também aqui. Vou deixar uma vírgula para colocar aí nos próximos. Vou dar um Ctrl S aqui. O Django vai recarregar aqui sozinho. E agora, quando eu der um página, ela já existe, só que deu um erro de template. Ele não tá achando o template null que eu deixei lá, né? Eu mandei ele renderizar algo que não existe ainda. Opa. Vocês podem ver que aqui, ó, no método render, o meu segundo parâmetro tá vazio. Eu posso mandar renderizar a mesma coisa, index.html. Vou mandar renderizar a mesma coisa, só para a gente testar. Então, ó, salvei. Quando eu dou Ctrl S, o Django já recarrega. E agora eu vou atualizar essa página. Renderizou exatamente a mesma página, mas eu quero criar um novo HTML. Então eu vou lá no Templates e eu vou criar um novo HTML file. E aí um padrão que a gente vai adotar. Todo template HTML que é referente
a um views.py, a uma função do views.py, tem que ter o mesmo nome. Então, a função index ali de cima, o nome dela é index, e o template que ela renderiza eu fiz com o mesmo nome, index.html. Então, a minha função aqui é página, então o template que ela vai renderizar vai ser um página.html também. Perfeito? Então, vou manter esse padrão para ficar mais fácil da gente debugar. A ideia identificou que eu criei um novo arquivo e ele quer saber se eu quero adicionar esse arquivo para o Git observar as alterações dele. Sim, eu quero adicionar. E aqui ele já criou um padrãozinho HTML que a gente não vai usar. Por quê? Aqui está um passo muito importante na hora da gente criar páginas. Eu fiz uma base. Aqui no Django tem como a gente aproveitar código HTML, sabe? Meio que componentizar. Então, aqui que eu vou explicar como que está funcionando a base para vocês. Esse base.html, ele contém a estrutura HTML padrão. Define o doctype, a linguagem. Aqui está o read, gente. Espero que todo mundo esteja manjando de HTML. Aqui está o read, aquela parte que a gente não vê do HTML. E é justamente onde a gente faz o import do CSS do Bootstrap para a gente poder usar. É onde a gente define o título que vai aparecer ali na tab, na aba do navegador. Beleza? E aqui a parte onde a gente programa é o body. E aqui no body está o chan, o nectar. Então, essa base HTML é algo que a gente vai importar para todos os HTMLs que a gente for criar. E aqui no body eu deixei um espaço para ser implementado o header, se esse header for compartilhado por todas as telas da nossa aplicação. Então quem for fazer o header não vai precisar criar uma nova view para chamar o header, assim como estou fazendo para chamar aquela página. Como o header vai ser algo que vai ser sempre mostrado, então é interessante que ele seja criado direto aqui na nossa base.html. Aqui dentro tem um main, que é o bloco de conteúdo que vai ficar no centro. E aqui eu deixo um espaço para ser criado o footer. Quem for fazer o footer, por favor, faça-o também aqui, porque provavelmente, pelo mockup que a gente fez e tudo mais, o footer também vai ser igual para todas as páginas. Então, o que for igual para todas as páginas, a gente vai reaproveitar nesse base.html. Aqui está o importante, um comando especial do Django. Aqui dentro do main, eu fiz o quê? Eu falei que eu abri e fechei esse block content. Esse block content vai ser o espaço que eu deixei para ser preenchido por outros HTMLs. Então, basicamente eu tenho uma base e aí eu vou colocar coisas dentro dela, dentro desse block content. Então, dentro do body e dentro desse lugar. Como que eu fiz isso na página index? Na página index eu fiz... Isso aqui são tudo comando do Django que vocês vão ter que acostumar e fazer para todas as páginas que vocês forem criar. Eu tive que fazer um extends base.html. O que quer dizer? Quer dizer que esse meu arquivo HTML tem tudo que tinha nesse base.html. Então a gente não precisa replicar, a gente não precisa reescrever. Não precisa reescrever a HTML, não precisa reescrever o read e não precisa escrever as coisas que estão fora do block content. Perfeito? Então tá aqui, eu fiz um extends, eu importei o base.html. Esse load static, ele é importante para a gente conseguir importar coisas da pasta static, beleza? Então tem dois imports aqui, entre aspas. E aqui eu abro e fecho aquele block content que eu mostrei no base.html. Então, abri o block content, fechei o block content, quer dizer que tudo que tiver aqui dentro vai ser renderizado no final aqui dentro. Então um arquivo vai completando o outro, eles vão crescendo dessa maneira. Beleza? Então esse é um jeito ideal, modularizado, da gente fazer nossos HTMLs usando Django. Então basicamente eu vou copiar essa mesma estrutura aqui e vou colocar lá no meu página.html que eu estou criando com vocês. Só que eu vou tirar tudo que tem dentro. Perfeito? Então, para começar a desenvolver, eu vou fazer, por exemplo, agora ó, essa página vai estar zerada, salvei, vou atualizar aqui, ó, barra página, tá zerada, não tá zerada ainda não.
da página. Ah, tá. Lá no views.py eu esqueci de importar ela. Estou importando o mesmo HTML para as duas rotas. Eu quero importar o página.html. Perfeito? Importei, salvei. Agora quando eu atualizar, página em branco. Então é exatamente o que está aqui. Uma página em branco por enquanto. Agora eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês. Vou botar um H1, um título da página. Salvei, dei um Ctrl S. Se eu vier aqui atualizar, pronto, apareceu. Vocês vão desenvolvendo assim, entendeu? Cria div, bota as classes bootstrap e vai desenvolvendo aqui. Beleza, você desenvolveu o front. É assim que a gente vai desenvolver front. Você cria o URL para ele. Você cria uma view que vai renderizar esse front, que no caso é página, e aí você cria um HTML que vai ser renderizado. Tanto faz a ordem, tá? Com esses três elementos criados, que é o URL, a função aqui dentro do view e o HTML referente, quando você junta eles da maneira como eu mostrei aqui, beleza, você começa a desenvolver, salva, testa, olha e vai fluindo o desenvolvimento. Agora, mostrar algumas features aí que quem fez o tutorial já está manjando, que seria, quando eu quiser passar uma variável lá para dentro, eu vou passar por meio desse context. Então, eu vou fazer uma variável que vai chamar Brandon. Quando eu acessar o Brandon, dentro dele vai ter uma string falando Brandon é um cara legal. Beleza. Então, o que quer dizer? Agora, lá dentro desse HTML aqui, quando ele for renderizado por essa função, certo? Ele vai ter nesse context aqui, a variável Brandon. E quando eu acessar essa variável Brandon, vai ter isso aqui dentro dela. No caso, essa string. Então, vou lá no HTML e agora eu vou botar aqui um text. E dentro desse text eu quero acessar aquela variável. Quando eu quiser acessar a variável do Django, eu tenho que abrir e fechar duas chaves, assim. Abri, fechei. E aqui eu vou escrever Brandon. Uma vez que eu escrevi Brandon, é uma variável que eu passei no context. Não precisa da aspas da string. Ele deixa isso aqui literal, mesmo como se fosse variável. Ele transforma então esses nomes aqui em variáveis mesmo. Dei um Ctrl S, salvei. Então, aqui é para aparecer aquele texto que eu defini aqui. Então, ó. Eu vou abrir lá no nosso navegador, vou atualizar. Apareceu o texto. O Brandon é um cara legal. Então, aqui tá tudo que vocês precisam. Na minha página index.html eu fiz uma logiquinha um pouco mais complexa. Eu usei uma estrutura de controle que é o if-else, que dá para fazer tanto if-else quanto for dentro dos templates. E é um pouco diferente de acessar variável. Vocês viram que acessar variável é abrir, fechar. E para fazer estrutura de controle if, else, for, você tem que abrir uma chave e abre uma porcentagem. E fecha depois a chave e fecha a porcentagem. E tem que ter o if, pode ou não ter o else, depende disso se você quiser. E tem que ter um end if no final sempre, para falar que acabou a estrutura de controle. Então, isso aqui eu não vou explicar com detalhes, vocês dão uma olhada, acho que é meio autoexplicativo. Qualquer dúvida quanto à estrutura de controle no template, tem tudo isso na documentação oficial do Django. Então, basicamente o que eu queria passar era isso, o passo a passo de você clonar o projeto, você criar uma nova página e começar a editar e testar ela com o servidorzinho de desenvolvimento do Django no ar. Veja que ele está aqui no ar, às vezes e vai dar sempre, vai dar erros, vocês leiam um erro aqui no log, vai aparecer o erro também lá no navegador, tenta debugar e reinicia o servidor quando precisar. Aqui no caso eu vou parar ele, ó. Se eu parar o servidor de desenvolvimento, eu vou tentar atualizar aqui, ó, não conseguiu, então sempre iniciar o servidor de desenvolvimento, abrir o link dele, que já está aberto aqui, beleza? Essa é a página. E aqui antes dela tinha o nosso index.html. Vou adicionar um conceito interessante aqui, que só para fechar então o vídeo com o básico,
como você pode fazer a navegação entre as páginas de uma maneira djangônica aqui, né? Como fazer com que, por exemplo, esse botão me envie para aquela minha página que eu acabei de criar. Então vem comigo aqui. Aqui eu tenho o HTML referente a essa página aqui, é o index.html, tá lá no template, index.html, e é esse cara aqui. Aquele botão que está sendo renderizado lá é esse primeiro botão aqui, com texto qualquer, tá? Basicamente nesse if eu verifiquei se veio a variável chamada texto qualquer. Se ela veio, eu renderizo esse botão. Se ela não veio, eu renderizo esse botão aqui. Lá no views, pode ver que no context eu passo uma variável chamada texto qualquer. Só isso, tá? Então é só uma demonstração de como usar variável no context e como usar a estrutura de controle dentro do template. Beleza. Como que eu vou fazer esse botão me mandar para essa página? Então, geralmente a gente criaria um A, né, o anchor do HTML, cujo href é igual àquele link. Mas eu não vou botar aqui 127, blá blá blá, ou então o caminho direto para ele, que é página. Porque vai ficar estático isso aqui, e se a gente mudar em algum momento esse caminho, a gente vai perder, vai quebrar. Então aqui que vem o uso daquele name que a gente definiu aqui na rota, no path. Então, aquela minha função index que renderiza o index.html tem o nome index. E a página que eu criei, que é renderizada pela função página, lá no views, e renderiza o página.html, tem o nome página. Então a gente vai usar esse name como um ID dessa rota para redirecionar o usuário para lá. Então, voltando aqui no index, naquele botão, no href que eu estou criando aqui, eu vou abrir e fechar uma chave com porcentagem dentro, que é uma flag para falar para o Django, ó, Django, aqui é linguagem sua, isso aqui é você que entende. E eu vou escrever aqui o URL. Assim como eu escrevi, ó, notem a maneira como eu chamei a imagem, o logotipo. Eu falei para o Django, ó, Django, eu quero lá da pasta static, quero que você vá lá em imagens e você pegue essa imagem aqui. Então, sempre quando a gente abrir uma chave, abrir duas chaves, abre chave com porcentagem, é alguma sintaxe do Django. Então aqui agora eu estou falando para ele, ó Django, lá do meu arquivo URLs, eu quero que você coloque nesse href aqui a URL da página. Beleza? Fechei esse href, eu vou botar ele em volta do botão, né? Eu posso até tirar esse botão. Posso tirar esse botão e fazer o seguinte. Quem está estudando Bootstrap sabe que a estilização do componente, aquele componente lá, aquele botão que eu mostrei para vocês, ele só é azul e daquele jeito porque eu coloquei classes do Bootstrap que o deixa assim. Então, o que é importante aqui é esse class igual btn e btn primer. É o que define o estilo dele, segundo as classes que lá na documentação do Bootstrap está disponível para mim ler e utilizar. Beleza. Então eu fiz um A, que é um anchor, né, HTML, com href, que é a referência para onde que ele vai mandar para a página. Então, basicamente, quando eu clicar nesse botão, ele vai me enviar para essa view aqui, e essa view vai renderizar esse cara aqui. Perfeito? Então, vou voltar para cá. Não está funcionando ainda, porque eu tenho que atualizar. Atualizei. Agora, se eu clicar aqui, aconteceu o que eu falei. Ele me mudou ao meu caminho e me mandou para aquela página. Não tem como voltar. Tem como voltar aqui pelo navegador, tá? Então, basicamente é isso, galera. Eu não vou fazer outro botão de voltar, nada. Mas aqui a gente tem o básico para conseguir desenvolver utilizando o Django especificamente para o nosso projeto. Utilizando essa IDE e tudo mais, todas essas facilidades aí. Qualquer dúvida, tô aí para tirar. Ou o Felipe e tudo mais. Eu vou mostrar agora no final do vídeo um easter eggzinho aqui de como fazer o versionamento aqui pelo PyCharm também. Tem como você fazer o versionamento por linha de comando. Deixa eu dar um git status aqui, status, ele vai mostrar os arquivos que foram modificados,
Ele vai mostrar os arquivos que não estão sendo seguidos. Tem toda a formatação aqui do Git para falar como que está o versionamento. E aí tem como você dar um git commit aqui, commit local, e depois dar um git push para alguma branch, beleza? Só que isso aqui é demorado, é chato, tem uma curva de aprendizado aí dos comandos Git que não são necessários mais hoje, porque todas as ideias de editor simples de texto tem versionamento Git. Não é diferente com o PyCharm. PyCharm tem versionamento Git. Aqui no cantinho, como vocês podem ver, já tem um negocinho escrito Git. Perfeito. Antes de... Não, já vou fazer o commit aqui. Quando eu clicar nesse verdinho, ele vai abrir uma janelinha, uma telinha, vai me mostrar todos os arquivos em azul, os que foram modificados, e em verde, os que foram adicionados. Então esse aqui é um arquivo totalmente novo, e esses daqui foi os que foram modificados. Aqui embaixo ele mostra o que foi modificado de cada arquivo. Isso é muito legal nesse versionamento. Então você não precisa nem baixar um versionador, entendeu? O próprio PyCharm resolve isso para você e mostra com detalhe o que está acontecendo. Assim como outras ideias aí, ó, a URL que a gente adicionou aqui. Beleza, então, vou falar uma mensagem, vou escrever uma mensagem sobre o que aconteceu nesse commit aí. Então, criação de página exemplo, foi isso aqui que eu fiz. Eu vou dar um commit, perfeito? Fiz o commit e esse commit está local no meu computador, então não foi para a nuvem, não foi para o nosso repositório remoto. Para que ele vá para o nosso repositório remoto, eu tenho que vir aqui em um dos caminhos, um dos vários caminhos. VCS, que é versionamento control alguma coisa, sistema de versionamento, controle de versionamento, e vem no Git. Aqui no Git a gente vai ter o botãozinho mágico push, e esse push é o cara que manda para o remoto. Então, uma vez que eu dei o commit, eu vou push. Só que aqui, olha, tá falando mandar para o master? Não, aí que tá. Eu quero criar uma nova branch com essa minha feature para que ela não atrapalhe o master. No master é interessante que a gente só tenha a última versão do nosso projeto funcionando. E quando a gente está desenvolvendo em muitas pessoas, é interessante a gente integrar código por código devagar no master, e não todo mundo jogando no master, que vai quebrar tudo e vai dar muito errado. Então eu vou escrever aqui teste. O nome da minha branch, não, exemplo. O nome dessa branch vai ser exemplo. Então, ó, ele já falou que é uma new, ele não encontrou. Se ele tivesse encontrado uma branch com o nome exemplo, ele ia fazer lá, mas só que ele colocou essa flagzinha aqui, porque eu acabei de criar essa branch. E aí, o único commit que está indo para essa branch lá agora é esse aqui. Se tivesse, dá para você mandar vários commits numa vez só. Então, você está desenvolvendo, você comita, desenvolve, comita e não manda para o remoto ainda. Manda no final do dia, por exemplo. Aí, no final do dia, ou ali você vai parar de desenvolver, vai sair, você pega e vem no VCS, Git, push, escolhe sua branch e manda seus commits, dá um push dos seus commits direto para lá. Então, aqui eu estou dando um push. Opa, agora veio o pedido de usuário e senha, porque se você não for colaborador, você não vai poder fazer isso, claramente. Então aqui está o meu usuário no GitHub, minha senha no GitHub, e eu vou fazer login, botei para ele relembrar, e aí meu push foi feito com sucesso, perfeito? Vou voltar lá então para o nosso Git, aqui ele já pegou, exemplo, foi submetido há menos de um minuto atrás. Vou abrir essa branch e aqui está o que eu desenvolvi. O que eu estava falando lá, como que a gente vai juntar isso com o código dos outros, como que eu vou fazer o merge de tudo isso aqui. Se eu não me engano, nosso code review vai ser o Felipe. Eu posso ajudar também, talvez nessa parte. Quando você terminar, tipo, você fez a sua task, concluiu, tá pronto, tá funcionando, eu quero botar isso aqui para master, botar isso aqui em produção. Você vai ter que fazer um pedido de pull request, que é justamente esse botãozinho aqui. Então você vai clicar nesse compare pull request, você vai perguntar para qual que você vai pedir. Vou pedir para master,
da minha branch para o master. Ele falou que já estou apto para fazer o merge. Então quer dizer que não vai ter nenhum conflito, mas aí você faz o pedido e espera o code reviewer, quem é que ele seja, do nosso grupo, para fazer a revisão e dar um check, dar um ok nesse commit aqui, se pode fazer esse merge agora ou não, beleza? Sem quebrar nada. Então é isso aí, vou fechando por aqui então esse vídeo, e aí qualquer dúvida chama eu lá no zap que a gente resolve essa bucha aí. Valeu, galera, falou, até mais.